Olá pessoal, prazer imenso ter vocês aqui no canal, no Sexualidade Sem Tabu. E eu queria pincelar um tema aqui que eu acho super importante, que está em moda e é mal compreendido esse tema. O tema é masculinidade tóxica, né? O que quer dizer masculinidade tóxica? Então a gente tem que ter muito cuidado em usar esse termo, porque o masculino não é tóxico. O masculino não é abusivo. Existe uma parte que está muito ligada à questão do patriarcado, do masculino, que é do masculino imaturo, que sim, essa parte pode ser tóxica. E eu tenho muito cuidado em falar sobre esse assunto, porque quando a gente fala de masculinidade tóxica, a gente pode estar sendo preconceituoso, né? Pode ser um preconceito contra o masculino, como se o masculino fosse abusivo, como se o masculino fosse... são características ruins, nocivas, agressivas, e isso não é verdade, tá? Então, o que é masculinidade tóxica? É um aspecto estreito da masculinidade, onde força e poder é tudo. As emoções, uma fraqueza, traços que são supostamente femininos são vistos como traços inferiores, né? Sexo e brutalidade são padrões pelos quais os homens são avaliados. Então, veja bem, a gente está falando de um aspecto polarizado, extremado do masculino, né? E aí o que acontece, né? Como é que surgiu a masculinidade, né? Essa masculinidade tóxica? Na verdade, isso tem a ver com o patriarcado, né? A gente já falou patriarcado, mas eu vou falar novamente. Então, o patriarcado, ele é a instituição social de que alguns aspectos masculinos são superiores, né? São mais importantes, são evidentes do que a outra toda a totalidade, né? E quais são os efeitos, então, da masculinidade tóxica, né? Então, a supressão dos sentimentos dos homens, a perpetuação da violência, a falta de incentivo a procurar ajuda, né? Então, ela é tóxica não só para as mulheres, mas para os próprios homens. E encoraja, né, o preconceito, né? A homofobia, a misoginia, racismo. Então, isso tudo está muito ligado à questão da masculinidade tóxica, né? E aí vem a grande questão, né? Porque parece, né, quando a gente fala de masculinidade tóxica, de que é a essência do masculino abusivo, né? E que todo eros, né, toda conexão, ela se dá com o feminino, né? E é interessante a gente perceber que o masculino, ele não é só competitivo e comparativo. O masculino, ele é também cooperativo. E a gente usa muito mais a cooperação na nossa sociedade, que é uma forma né, de masculina de se lidar com as coisas, do que a competição, né, do que a comparação. Só que o que parece, né, aparenta mais, é a comparação, a competição. E se a gente perceber a nossa sociedade, ela é muito mais cooperativa. Então, o que acontece é que esse aspecto, né, do masculino é um aspecto pequeno. E eu gosto muito dessa frase aqui de Eugênio Munique, que é: o patriarcado não é a expressão do masculino profundo e original. Na verdade, a origem masculina não é abusiva, né? O patriarcado é a expressão do masculino imaturo. Então é importante a gente entender, né, que o patriarcado é um ataque à feminilidade na sua totalidade, assim como à masculinidade na sua totalidade. E o grande dilema que a gente tem que começar a perceber: será que a gente precisa de menos masculinidade? Ou será que a gente precisa de mais masculinidade na sua forma madura?
Se a gente começar a entender que o masculino é importante e o feminino é importante, e que a gente precisa de alteridade, a gente vai entender que a gente está precisando, na verdade, de mais masculino na sua forma madura. Então, quando a gente fala menos masculinidade tóxica, não é menos masculino, é mais masculino, é mais masculinidade na sua forma madura. E isso é importante fazer essa diferenciação, porque a gente, né, na verdade, a gente está atacando o masculino inconscientemente, o masculino pode se sentir atacado, né? E talvez a sociedade esteja atacando, e isso ser uma, tá havendo em reação a esse ataque uma super reação, né? Então, entender que na verdade a gente precisa de mais masculinidade madura e mais feminilidade, a gente precisa de alteridade, é importantíssimo. Então, o que a gente precisa tirar, né, de conclusão quando a gente fala do masculinidade tóxica, né? Que ela está fazendo mal, né? Está fazendo mal às mulheres, que está fazendo mal aos homens, e que a gente precisa desenvolver mais esse masculino, tornar ele mais cooperativo ainda do que já é, porque ele é cooperativo, né? A gente precisa trazer mais paz para a questão do homem, né? Para a compreensão, para o entendimento do homem. Então, quando eu falo da castração, né? Entender essa castração é importante, porque o masculino que é ferido, que tem medo, né? E é que tá. Não tem criatura que seja mais complexa e mais agressiva do que a criatura com medo. Se a gente pegar um bicho com medo, ele vai ser agressivo. Então, o homem entender, por exemplo, a sua castração, entender os seus medos, compreender os seus medos, ele está sendo maduro. Ou seja, eu estou dando mais masculinidade, eu não estou diminuindo ele, eu estou, né, na verdade, somando masculinidade a ele. Então, quando eu falo da castração, né, a integração do masculino, a integração do feminino, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: nós homens precisamos de mais maturidade. E essa maturidade, ela é importantíssima, tanto para a gente, para o nosso bem-estar físico, psíquico e social, como das nossas parceiras, dos nossos parceiros. Tá bom? Espero que esteja compreendendo. É bom a gente falar um pouco mais sobre masculinidade tóxica, é um tema que é difícil e que eu espero que a questão que precisa a gente entender é: será que a gente precisa de menos masculino ou mais masculino na forma madura? Né? Eu acho que a gente está precisando de mais masculinidade e não menos. Ok? Abraço forte a todos.